Oi, Oi, peraí. acho que caiu um pouquinho aqui a conexão. Eu não sei se as pessoas estavam ouvindo ou não. Deixa eu virar a câmera, peraí, só um minutinho. Eu não sei como é que faz aqui. Pronto. Deu. Eu não sei até aonde as pessoas ouviram, porque tua câmera ficou, tua imagem ficou congelada e aquela bolinha circulando você, eu acho Ah, que caiu a conexão. uhum, desculpa. É, Então, onde que eu paro? Até onde você me ouviu, Nathalie? Eu ouvi até quando estava falando na questão do que estava pedindo sobre o programa biológico que as pessoas não respeitam, que o dentista, né? Que o dentista causa iatrogenias e a gente, às vezes, como dentistas, a gente acaba fazendo, digamos assim, o inverso do que a biocibernética faz nessa questão do despertar da consciência. Então, a gente vai causando mais iatrogenias no paciente do que a gente vai dando essa consciência para o paciente, né? Então, e isso é por falta de conhecimento, é falta de um olhar diferenciado. Foi o que me tocou. Quando Uhum. eu conheci a Ma- biocibernética, eu já mas é. apresentava. Não, eu Oi, ia dizer, Fá. mas a biocibernética é assim, é primeiro esse despertar em si, para a gente conseguir ter essa consciência, para depois a gente conseguir acreditar nisso e no que a gente acredita a gente vai passar para os nossos pacientes e para pra nossa vida, né? Em tudo, né? Você viu que lá no seminário, quando a gente pergunta para as pessoas no início por que que elas vieram e se interessaram, a Uhum. maioria das pessoas diz que exatamente tem algo dentro dela que diz para ela que aquele caminho que ela está É. seguindo tem mais além daquilo, tem mais Uhum. então. Esse é um despertar, desperta, não é? Obviamente que a biocibernética não tem a pretensão de dar respostas para tudo e não dá mesmo, muito pelo contrário. A Uhum. biocibernética traz a possibilidade do questionamento de tudo, né? Como você citou a questão filosófica, filosofia é isso, é a arte de questionar. É. Um dos maiores filósofos e mais conhecidos de todos trouxe uma frase para nós que a gente usa até hoje, que a única coisa que ele sabia é que ele não sabia nada. É assim que a gente é. A gente não sabe nada. A É, gente está aqui, mas quando a né, gente, tentando mas saber. quando a gente se coloca nessa posição de aprendiz, é que a gente está aberto para aprender, né? Quando a gente acha que Exatamente. sabe, é que daí a gente Aí não. complicou tudo. É. Complicou tudo. E esse chamado, né? Poderia chamar isso, esse chamado interno, todo ser humano tem. Eu diria para você mais, uma pessoa com exatamente o problema que ela está vivenciando. Ela tem ideia do que ela está vivendo. A gente sabe da gente. Essa vozinha interna está sempre lá. É que eu não ouço ela, eu não fui educado para ouvir. Eu fui educado para repetir um padrão de É algo da. comportamento que é X e Y, é de acordo com a questão cultural. Só que como o ser humano ele tem dentro dele isso, né? A gente brinca que fala que filósofo, todo ser humano é filósofo, todo ser humano questiona, pelo menos uma vez na vida ele vai se perguntar o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso aqui, para onde isso termina, que valor que tem as coisas. É. Então, essas perguntas são questões humanas. A biocibernética, ela propõe uma ordem para isso, só. Uma tentativa de uma resposta para a gente entender a amplitude do que significa tudo isso, né? E a boca, né, para quem vai ouvir ou está ouvindo a gente aqui, a boca ela tem um papel, Nossa Senhora. Eu costumo sempre repetir isso, que eu sou encantado pela boca, e mesmo sendo encantado pela boca e estudando boca há tanto tempo, eu não entendo absolutamente nada ainda de boca, não é? Eu acho até estranho, as pessoas, Aí, nossa, você sabe tudo. Não sabe nada, eu só sei que eu não sabia nada.
e que eu estou tentando saber. O que eu sei é que a boca e as funções que ali existem são muito, mas muito mais amplas do que a gente hoje tem como parâmetro, né? A boca ela reflete esse que a gente acabou de falar, de crescimento da consciência, né? Eu diria mais, né? A consciência, se tivesse um local para morar, ela moraria dentro da nossa boca. Se, se existisse que nem um órgão, né? Pulmão, Aham. coração tem a consciência. Se a consciência fosse um órgão, ela seria aqui. Porque tem uma relação direta com Uhum. esse amadurecimento, esse crescimento, esse desenvolvimento do ser humano. A boca ela é individualizada, ela é singular, Singular. ela é a última estrutura a ser formada no ser humano. Ela tem uma estrutura dentro dela que é o dente, que é a estrutura mais dura que existe no universo, é o nosso dente. Ele é composto de cristais. Cristal é a estrutura mais dura. E cristal, todos nós sabemos hoje em dia, que o cristal é banco de memória. E nós temos isso aqui na nossa boca, como uma memória, um processo evolutivo, que a gente reafirma isso todas as vezes que a gente encosta um dente no outro. Neurologicamente, isso é fisiologia. Isso Aham. não é misticismo. Isso não Uhum. é, não, não é assim que funciona. Os dentes são órgãos, todos são órgãos, cada qual com a sua importância fabulosa e conectados a uma estrutura que se chama hipotálamo. É lá que vai estar o reflexo disso tudo. E isso não é só, a gente só não encosta um dente no outro para comer comida, né? Então esse olhar para a boca, né? É um olhar que quando você olha para a boca desse jeito, você pensa 10.000 vezes antes de fazer qualquer tipo de intervenção na boca, Uhum. pois isso você pode, como a gente estava falando anteriormente, você pode tanto estar mutilando uma pessoa sem saber que está Sim. mutilando aquela pessoa, né? Agora, se você me mas e se for feita essa iatrogenia, tem solução depois? Lógico que tem. Por quê? Porque o ser humano tem um atributo, que eu repeti aqui algumas vezes, que através desse atributo, dessa característica, ele consegue tudo na vida. Eu costumo dar um exemplo que o ser humano transforma água e veneno em água. Ele tem essa competência. Ele tem essa competência. Porque a transformação verdadeira do que ele está consumindo é dentro dele que dá, não é fora dele. Então ele pode, ele tem essa competência. E isso chama-se consciência. Então, através de um desenvolvimento de consciência, você sai de estados de saúde sem precisar fazer nenhuma intervenção. Uhum. Na religião, eles chamam de milagre. Tem um outro nome. Mas o milagre acontece, não é? Por quê? Porque a pessoa desenvolve consciência. Agora, fica muito mais difícil eu desenvolver consciência se eu tiver uma mutilação nessa área. Porque Sim. qualquer mutilação na minha área, da minha boca, mutilação que eu digo é perder, né? Perder Perder a espaço. Qualquer altura. mutilação que tiver aqui, eu vou diminuir o meu espaço bucal, vou diminuir o espaço para minha consciência e vou diminuir minha condição respiratória, vou alterar minha bioquímica. Aí tem todo um conjunto de coisas que acontecem em nós, tanto física quanto emocionalmente, em virtude de uma alteração de um espaço bucal, né? Então, eu costumo dizer que a biocibernética ela não trabalha sobre os dentes, ela trabalha no espaço vazio da boca. O dente é um mero estabelecedor desse espaço, porque é nesse espaço que a coisa acontece, né? E esse espaço, por exemplo, uma pessoa que não tem dentes, né, um desdentado, se ele tiver duas próteses que restabeleçam o espaço dele, funciona do mesmo jeito, Uhum. Sim. como espaço. Ele Nesse vai caso, respirar melhor, ele vai ter uma. Nesse caso, o dentista é fabuloso, não é? Fabuloso. Uhum. E eu costumo dizer que das especialidades odontológicas, é que hoje, mesmo com o implante, hoje se faz os protocolos, né? Mas a especialidade odontológica mais complexa que existe é a prótese total. Lógico que é. Você está reabilitando todas as ações daquela pessoa. E olha que interessante.
Na prótese Mas, total, pelo menos quando eu fiz a faculdade, eu aprendi na prótese total a resgatar as proporções áureas. Lembra isso. do compasso? A biocibernética Uhum, a utiliza gente tem o disso. compasso. Ela... Exatamente. Se você restabelece a dimensão vertical, você restabelece o espaço, pelo menos essa dimensão, e se você faz uma prótese com um arco bom, você vai restabelecer todo o espaço. Por isso que se chama reabilitação. Reabilita Isso. todas as nossas ações. É o trabalho mais difícil de fazer em odontologia. Por Uhum. quê? O que acontece? Imagine que uma pessoa vá até o consultório sem dentes nenhum, usando uma prótese total, que ela usa há 30 anos, que já está desse tamanhozinho a dimensão vertical dela. Como é que você aumenta aquilo? Você vai ter que colocar umas próteses com dente de cavalo naquela pessoa. Por quê? Porque o espaço foi Vai perdido, ser perdido. musculatura perdeu, a postura dela alterou, a condição respiratória dela está alterada, a condição emocional dela está na proporção daquela condição. Uhum. E o Eu, interessante, ah, eu gosto, eu gosto de dar uns exemplos com imagens assim, né? Se a gente pegar uma imagem de um deus grego, por exemplo, um Netuno, um Júpiter, né? Que eram seres humanos com sabedoria plena, eles são pessoas idosas, de bastante idade, uhum, cabelos brancos, cabelos e barbas brancas, no caso do homem, e com as uhum, dimensões todas elas bem direitinho, e fortes e imponentes. Você não vai ver um velhinho de bengala, banguela, corcunda. Você não vai ver. Um Deus não é representado desse jeito. não, é Por quê? verdade. Porque para ter sabedoria, para você ter sustentação e sabedoria, para você ser digno de ser chamado ser humano, você tem que ter uma condição de verticalidade adequada. E isso depende da boca. Depende da boca. É a boca que nos traz Você essa ia falar postura, alguma né? coisa? Eu te interrompi. Não, eu ia falar que o interessante é que quando a gente faz essa reabilitação num paciente, que a gente mexe em toda a parte muscular, a parte de articulação e altera todas as ações de respiração e tudo mais, a gente sente o emocional desse paciente muito abalado. Assim, ele muda completamente. Ele traz, às vezes, respostas, assim, até inconsciente de percepções que ele teve de mudança, às vezes de algum gosto, alguma coisa assim, que ele mudou na vida dele por causa daquela reabilitação, mas que é inconsciente da onde que surgiu isso, assim, sabe? E às vezes muitos dentistas também inconsciente. Eles não sabem que É, alteram todas essas ações do paciente, mas isso, todo esse processo, essa mágica acontece, né? Imagina por quando isso tiver que consciência. por isso, por isso que tem que ser trabalhado junto, não é? Porque Uhum, sim. imagine você fosse a língua da tua boca e ela está dentro desse espaço da tua boca e esse Uhum, espaço está pequenininho, não tem espaço. Aí você reabilita, aumenta o espaço para a língua. Essa língua não está acostumada com esse espaço e essa língua ela determina uma postura de vida que também não está acostumado com esse espaço. uhum, Então, se a pessoa não adquirir consciência desse espaço novo e ir incorporando novas posturas na vida, aquela intervenção, mesmo sendo uma intervenção tecnicamente bem feita, ela vai ser desastrosa, porque aquela pessoa não tem ideia do que fazer com uhum, essa nova condição que ela está vivenciando. uhum. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que fazer as coisas em paralelo. Então, quando eu vou Isso. atender um paciente numa situação onde ele tem muita perda, tá muito, a consciência dele está muito pequenininha, você tem que primeiro mostrar para ele que esse é o grande problema e que na abertura desse novo espaço ele vai ter que trabalhar muito seriamente nas mudanças de posturas na vida que ele está tendo. Sim. Não adianta eu mudar minha alimentação, não adianta eu E mudar aí, de marido, de mulher, não adianta eu mudar de emprego, não adianta eu mudar, nada disso adianta. Eu tenho que mudar como eu lido com o mundo. Isso que se chama uhum, postura. E enquanto uhum, a gente não tiver consciência de que é nisso que eu tenho que atuar, não adianta nem eu abrir espaço. Muitas vezes, até essa abertura de espaço pode provocar até um nível de ansiedade muito grande, porque imagina. Você pega um passarinho que viveu numa gaiola o tempo todo, você põe ele para voar, o risco dele ter problemas é muito grande.
Por quê? Porque ele não está Uhum. acostumado com isso. Então ele precisa ir aos poucos, assimilando esse novo espaço, não é? Até a partir do Uhum. momento que ele incorporou novas posturas na vida, é que ele vai ter a chance de se sustentar. Então você vê, ele não consegue ter consciência porque ele tem um espaço reduzido, mas se você aumentar o espaço demais, também você pode ter problemas. Por isso que se a gente não souber, se o paciente ele não tiver consciência de que esse espaço está reduzido na vida dele e ele conseguir identificar isso em como ele lida com a vida, tudo que você vai. Por isso que a ortodontia tem recidivas seríssimas. Por quê? Porque você põe um aparelho que vai mudar os dentes de posição, você está ganhando espaço. Você pode falar até. Uhum. Imagina uma ortodontia que não faz extração, uma ortodontia que só coloca os dentes em posição. Né? Tudo bem, você aumenta o É espaço. difícil, né? Só que se você tirar o aparelho, volta tudo. Por isso que o ortodontista tem que colocar aquele ferrinho que chama contenção ou alguma plaquinha de contenção. Por que que volta? Porque aquele espaço que foi aberto, mesmo com a ortodontia, não foi ocupado pela consciência, Uhum. né? Foi imposto para aquela Entendi. pessoa. Ela não conquistou o espaço. Então, o espaço é uma coisa que a gente tem que conquistar, não é? Na vida não Uhum. é assim. É. Você é pequenininho, você vai conquistando os teus espaços, né? A gente imagina que uma pessoa adulta já tem o local dela nesse mundo, né? Tem o espaço dela, esse é o objetivo. Então você vai conquistar esse espaço. E conquistar esse espaço é o espaço interno que você vai conquistar, é esse espaço dentro de você que é conquistado. Junto com o Uhum. espaço ganho aqui, aí sim, aí a coisa começa a andar bem. Se não, a gente vai estar achando que vai ficar correndo em círculos assim, a gente não sobe, a gente fica parado no mesmo lugar, achando que está ajudando, achando que Uhum. está adiantando. Eu tenho pessoas que ficam muito bravas comigo quando eu dou esse exemplo, né? Porque hoje é muito comum a gente ouvir falar muito sobre alimentação, né? Alimentação mais saudável e tal. Uhum. Eu não tenho nada contra a alimentação saudável e eu acredito que a minha seja assim também, não é? Mas eu não acredito em ideologia, em paradigma fixo, aquilo que eu não existe isso. O ser humano é individual. Mas Uhum. enfim, Sim. quando você, lógico, se você fizer uma alimentação de comidas vivas, né? Não mortas, né? Comidas vivas, a possibilidade de você ter uma melhor saúde física é enorme, lógico. Mas a gente tem que ter a humildade de admitir que isso só não resolve. Uhum. Eu falei ontem, eu fiz uma live com a Angelita e a gente Sim. tocou nesse assunto. A gente se assistiu? A gente tocou Assisti. nesse assunto. Sobre o negócio do amálgama, que a odontologia biológica, Sim. com razão, condena, né? Espero que atualmente ninguém mais faça amálgama, mas eu acho que dito que ainda deve ter gente que faz. Mas, enfim, também não dá para a Tem, gente acho que dizer que tem. tirando todos os amálgamas da boca de uma pessoa, ou tirando todos os dentes que têm focos ou cavitações, que você vai, só isso vai resolver a vida daquela pessoa. Isso seria leviano, eu dizer. Isso pode contribuir para que ela tenha um ganho de sustentação, de vitalidade, mas se ela não transformar a ela mesma, não se tornar mais humana, mais consciente, ter valores éticos bem incorporados, atitudes humanas, pensamentos humanos, isso não resolve. Não resolve, e eu digo isso porque eu atendo Sim. pessoas assim. Eu atendo pessoas que têm problemas de saúde sérios, crônicos, e que chegam para mim e falam assim: olha, eu não sei, eu vim aqui porque eu não sei por que que eu tenho isso. Porque eu faço isso, eu faço meditação, eu me alimento bem, eu não sei o que. Por que que eu tenho isso? Eu falei, então, você vem perguntar isso para mim? Você tem É, que perguntar isso para você para mesmo, você né? mesmo. Então, Então. uma das coisas que o seminário me trouxe, não que ele me trouxe à tona, mas assim, essa questão do despertar para si mesmo, né? E é muito assim, tudo na vida da gente, eu acho que é o emocional, assim. Não que é o emocional,
mas é essa questão dessa consciência de nós sermos seres humanos realmente, assim, né? Do que a gente está aqui, da gente compreender que isso daqui não que é passageiro, mas digamos assim que para que eu estou aqui? Por que eu acordo todo dia, né? Então, quando a gente começa a se questionar e fazer essas perguntas, é que eu acho que tudo muda, porque a gente às vezes pega pacientes assim que a gente vê que são pessoas leves, que o emocional deles, eles são pessoas voltadas para o bem, que ajudam, que tudo a gente vê que elas podem ter tudo de ruim na boca, mas não afeta. Mas por quê? Porque o emocional delas é diferente de uma pessoa que às vezes está bem, se alimenta bem, mas não tem um emocional bom, não é uma pessoa assim, digamos assim, que sabe o É, propósito de vida, sabe? eu não diria que seja o emocional, né? O Uhum. emocional é a expressão do que a minha mente trabalha. Eu diria que é Isso. mental. Pode É ser. mental. Fica melhor. Então, um símbolo também que eu gosto de usar, assim, se a gente, a filosofia que trata bastante da sabedoria, né? E Uhum. quando é retratado o que é um sábio, o que é um sábio? O que significa ser um sábio, né? O sábio é aquele cara, é a pessoa que ele sofre de tristeza, ele sofre de raiva, de inveja, de rancor, de ressentimento, né? De agressividade, mas ele também tem amor, ele também tem coragem, ele também tem discernimento. Ele sofre todas as questões emocionais, todas humanas. Tudo acontece. O ser humano, não tem um ser humano no planeta que não vai passar por qualquer uma dessas coisas que eu acabei de citar. O Uhum. sábio é aquele que, quando você olha para ele, ele pode estar num momento de extrema alegria e você olha, ou ele está num momento de extrema tristeza e ele está sereno do mesmo jeito. Esse é o sábio. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente mentalmente consegue lidar com a vida quando a gente tem consciência do que que aquela atitude depende de uma escolha minha. Às vezes eu fui programado de um jeito que eu não consigo. Então, essa história da boca é lá que vai ficar registrado. Então, às vezes eu até consigo, e hoje a gente tem conhecimento para isso, entender racionalmente que eu não devo agir repetir daquele jeito, mas eu não mudo, eu não consigo mudar. Eu sou capaz até de orientar você, te dar um conselho e falar, Nathalie, Ah, isso é olha, fácil. não pense assim e tal, mas aí eu olho para mim, aquilo que eu estou falando para você, eu não consigo fazer em mim. Por que que eu não consigo fazer em mim? Uhum. Porque eu tenho um bloqueio. Eu tenho um bloqueio. E quando esse bloqueio é aqui, aí é complicado, porque, como falei, né, essas memórias, essa organização mental que a gente vai fazendo ao longo da vida, ela é impressa de uma série de coisas que eu vou tendo acesso pela minha educação, eu vou sendo educado daquele jeito. Na verdade, a palavra correta, a Uhum. gente vai sendo programado, vai tendo uma Programado. programação. E a gente chega na idade adulta com aquela programação e a gente vai viver a partir dali baseado naquela programação. Se essa programação que eu recebi, ela vai ficar espelhada aqui. Se essa programação não tiver condizente com o programa biológico da minha espécie, que é humana, com atitudes humanas, aí não vai ter jeito, vai acontecer o que a gente mais teme, que o corpo vai gritar. Então, a ideia é resgatar essa condição de estrutura postural, impedindo que a pessoa continue reafirmando padrões que ela recebeu, e para Uhum. isso ela precisa ter consciência disso, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim: você acha legal fazer terapia? Eu acho muito legal, muito bom. Tá, Uhum. como tudo também depende com quem. Porém, é bom, independente de quem. Por quê? Porque a proposta da terapia é o desenvolvimento de consciência. É o processo de Sim. desenvolvimento de consciência. Terapia que eu digo é psicólogo ou psicanalista. É desenvolver consciência, consciência de você, de você. Porque se você não tiver a humildade de se olhar no espelho e falar para você mesmo, peraí, vou parar de mentir para mim mesmo,
Eu posso mentir para os outros, mas para mim mesmo eu vou parar de mentir. E vou assumir determinadas posturas que eu não gosto em mim. Eu vou assumir as minhas vontades, vou assumir o meu querer, as minhas decisões. E realmente, mesmo que muitas vezes até pagando um preço alto por isso a gente faz, isso é mudança de Uhum. postura. E aí isso sim é definitivo. E isso fica, isso vai adiante. E isso é saúde. E é isso que a biocibernética trata. É sobre isso que ela tenta trabalhar. Então a biocibernética não é um curso. O curso você faz ao longo da vida. Não é? Hoje eu com a idade que estou com quase 60, eu hoje tenho um entendimento das coisas muito diferente do que eu tinha na sua idade, que você é bem mais jovem que eu. Então, cada idade tem a sua consciência daquela idade. Então, esse é um trabalho para a vida inteira. É um trabalho. Agora, E a como é gente que não você pode vai pular nenhuma aprender? etapa. Não, e como que você vai poder propor um trabalho para o outro se você não faz em você? Que é o que a gente falava lá no seminário. Como que começa isso? Como é que a gente faz isso? Fazendo na gente, enfrentando os nossos demônios, enfrentando a nós mesmos e admitindo humildemente que eu, de fato, não sei muita coisa sobre mim mesmo. Eu sei o que me contaram, eu sei o que me foi permitido saber. Eu fui conduzido, a gente é conduzido mesmo. Né? Logicamente, tem muitas coisas boas nessa condução, mas também norteia o nosso comportamento, muitas vezes, de maneira muito desumana. O ser humano se acostumou com a desumanidade. Hoje a gente está acostumado. Não estamos vivendo uma situação dessa agora, real, por causa de um louco, um cara que é um louco, um, né, uma pessoa que realmente tem a mente completamente alterada. Ele resolveu que ele tem que invadir um outro país e matar um monte de gente lá. E o mundo inteiro assiste isso como notícia de novela, assim. Olha a que ponto que a gente aceita sair na rua e ver um coitado dormindo na rua porque não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar. A gente aceita. Eu aceito, você aceita, a gente aceita. Uhum. Então a gente está muito fora dessa condição humana, não é? Às vezes isso nem toca mais a gente nem percebe mais, não é? A gente propõe coisas para as pessoas para que elas por exemplo, façam determinados tratamentos, mas que porção da população pode acessar esse tipo de coisa? Quem pode? Então, onde que de fato a gente tinha que mudar? A gente tinha que mudar, começar a mudar na gente, para a gente começar a olhar para isso. Tudo bem, eu não posso, eu tenho vontade de fazer isso, de ir lá na Rússia e estrangular o Putin. Eu tenho vontade, mas eu não vou poder fazer isso. Mas eu tenho que ficar indignado com isso. Isso tudo bem, isso não vai mudar minha atitude, muito pelo contrário, mas as coisas passarem desapercebidas como estão passando na vida de todos nós, isso reflete o quanto que a gente está distante dessa condição humana. E resgatar isso é fundamental para você ter uma condição de saúde. É. Tanto é que isso é muito relatado em casos de remissão de câncer ou de alguma pessoa que entrou em coma e quase morreu e passou por um sofrimento atroz e tal, e teve, né, segundo as pessoas que acreditam, teve uma segunda chance, né? A pessoa teve essa segunda chance e quando ela volta, ela não estava, às vezes não estava nem consciente disso, mas inconscientemente ela já tomou decisões e ela volta e ela muda a vida dela Exato. completamente. Exatamente. Completamente. Então, você acha que a gente precisa chegar num ponto desse para a gente mudar a nossa vida completamente? Não há necessidade disso. Né? E também não há necessidade. Quando eu falo assim, mudar a vida completamente, é mudar-se completamente. Não adianta, como falei anteriormente, eu mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de roupa, mudar de religião, mudar de esposa, mudar de Não. marido. Isso é fácil fazer, isso é a coisa mais fácil que tem fazer. Dá trabalho, mas é fácil fazer. Isso não resolve. É mudar a si mesmo para que os fatos da sua vida sejam reflexos de uma mudança que aconteceu dentro de você. Né? As pessoas não Isso. gostam de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir isso. Tá? As pessoas reclamam bastante do entorno delas, mas o entorno delas, ela que construiu. Ah, mas eu não queria isso para mim. Talvez conscientemente não, mas inconscientemente foi o que você produziu. Então,
Seja lá o que estamos vivendo, tanto eu quanto você, quanto qualquer outro ser humano, aquilo que ele está vivendo foi escolha dele. Ponto final. Foi escolha dele. Se ele Consciência quiser, é importante. escolha não é assim, eu escolhi casar com você, foi uma escolha minha, não. O que me fez me aproximar daquela pessoa foram escolhas internas que me fizeram chegar naquele relacionamento, não é? Uhum. Então não adianta mudar o relacionamento. Isso pode até acontecer se ele não está bom, mas eu tenho que mudar a mim mesmo, senão eu repito um relacionamento errado depois de novo. Vou fazer a mesma coisa de novo, vou Uhum. fazer a mesma. E assim, as pessoas vão levando a vida. Outra coisa que as pessoas não gostam de olhar. Quais são os valores que você tem na vida? Você faz as coisas que você faz para chegar aonde? Eu saio para trabalhar, para ir para o meu consultório, para quê? Para ganhar dinheiro, para pagar conta, para ter fama, para ter sucesso. Qual é a razão de eu fazer isso? São os valores, né? Ninguém gosta de olhar para isso, porque isso explica muito da gente. Eu não preciso botar uma bandeira dizendo, eu descobri que eu saio para trabalhar porque eu só quero ganhar dinheiro, porque para mim o ser humano de valor é aquele que tem muito dinheiro. Eu não preciso botar um cartaz, mas eu posso admitir isso para mim. Falar, bom, pera, isso é um valor que vai me levar a algum lugar? Eu não tô contra nada quem tem dinheiro ou ganhar dinheiro. É o valor que eu dou àquilo. É isso mesmo, É é o o valor. valor. Então, esse é o tipo de coisa que ninguém quer discutir. Ninguém quer discutir. E isso faz parte da compreensão do que é saúde. Se a gente não entrar nesse entendimento, a gente vai atuar num pedacinho desse tamanho. Bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho mesmo. Perfeito. Então, E esse é encantador isso. Para mim, a gente estava falando antes da live, né? também. Conversando, eu transbordo com isso, porque eu vivo, a minha vida é isso. Então você faz tudo certo. Não, eu faço um monte de bobagem, eu me descubro fazendo bobagens todos os dias. Todos, ninguém está dentro de um ser humano como qualquer um de vocês. Talvez a diferença é que hoje eu não tenho mais receio de admitir que eu realmente faço bobagem. E que fiz muita. E que procuro tentar não fazer. Eu procuro estar mais coerente. Eu procuro fazer isso. E o que me dá a medida disso? A minha condição de saúde. Eu me considero uma pessoa saudável. Uhum. Pelo menos até esse momento eu sou. Não sei o que me espera, né? Mas, e é isso. Então, se a gente se propõe a fazer um negócio, um trabalho realmente digno de ser chamado como profissional de saúde, a gente tem que olhar para isso. E a boca, aqui a gente, lógico, não teria tempo de entrar muito sobre a questão da boca, mas a boca tem uma importância fundamental, né? A boca pode te dar uma condição de sustentação, Uhum. sustentar a sua ação. Por isso que chama sustentação. Sustentação. Para você sustentar uma ação de transformação, de transformar a sua ação. Isso é reabilitar Isso. a ação, né? A ação, o ser humano é uma ação viva. O ser humano é uma ação viva. Nós passamos a vida conjugando verbos, conjugando ações. A vida é um aprendizado de conjugação verbal. Só que a Isso mesmo. gente a conjugação fica no limite, né? Você ouve as pessoas falando, por exemplo, que amam umas às outras. Eu falo isso também. Eu amo você. Então, mas eu tenho ideia do que eu estou falando, o que que é amar alguém? Será que eu posso amar alguém? Ser Não é? desperta. Pois é. É, Como é que está o nosso tempo aí, minha amiga? a gente tem mais 15 minutos. Eu Ai, lembro, que bom! é, eu lembro que no seminário começou falando realmente assim, o que que é ter saúde, né? E ter saúde é ser feliz. E o que é ser feliz, né? Ser feliz, a gente pode ser feliz mesmo estando triste. Daí vem a questão digamos assim, de ser sábio, né? De a gente, às vezes, ser feliz mesmo passando por um momento triste, né? E isso foi uma coisa, assim, que me tocou muito, porque, digamos assim, se a gente trazer isso para a nossa vida, que eu trouxe para a minha vida, que a felicidade é quando a gente dá o melhor que a gente pode, nós como seres humanos, em cada um na sua limitação, mas em tudo que a gente for fazer na vida.
Até no momento que a gente vai se doar, no momento que a gente vai ajudar alguém, no momento que a gente está fazendo algo que a gente não gosta que ser feito, mas precisa ser feito. Então, quando a gente dá o nosso melhor em todos os momentos, é quando acho que a gente tem essa plenitude, assim, sabe? Acho que isso tem a ver com a saúde, com a felicidade em todos os momentos de nossa vida, assim. Então, isso é uma coisa que que eu trouxe muito forte, assim, na minha vida depois do seminário, assim. E sempre que eu me É, pego nesse conceito, a eu lembro do gente, a gente, seminário. a gente confunde felicidade com alegria. Uhum. E que não tem nada a Alegria ver. é alegria. Tem nada a ver. Alegria, existe a tristeza. Como você disse, eu posso ser feliz e estar triste. Estar alegre é um estado. Eu estou alegre ou estou triste. Ninguém é alegre ou é triste. Não existe essa. A conjugação do verbo é Uhum. diferente. Alegrias, né? E isso muda as escolhas na vida, são boas. Eu gosto de alegrias, não é? Alegria é você morar num local agradável, você poder comer aquilo que você tem vontade, alegria é você poder passear, é você poder trabalhar, são alegrias. Uhum. Que bom que a gente Estão pode mais ter relacionadas ao alegrias. estar, né? Do que ao ser. Ao material, ao material. Você lembra que a gente falou bastante no seminário sobre o mito da caverna do Platão, né? Então, Uhum. Sim. e falamos um pouco também do princípio da realidade, que as pessoas elas confundem o que é real. O que é real? Né? Lembra que eu dei o exemplo que se você Uhum. fizesse essa pergunta para um egípcio há 3.000 anos, né? Se você fizesse essa pergunta para ele, o que é Uhum. real? A matéria ou o espírito? Ele responderia imediatamente, o espírito. Isso. Se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa hoje, o que é real? A matéria ou o espírito? As pessoas vão responder: o real é a matéria. É a matéria. Até. Se você E é perguntar o. para o egípcio por que ele respondeu que é o espírito, sabe o que ele vai te responder? Porque para ele, o que é real é aquilo que não acaba, aquilo que não termina. Isso é real. Uhum. Nós, aqui, nosso corpo vai terminar. Tudo que a gente tem à nossa volta vai terminar. Isso aqui vai ter um fim, vai acabar. Então não é real. Não é real. O real é aquilo que não acaba. Então a felicidade, a alegria, normalmente é aquilo, tudo que acaba, tudo que termina. Por isso que termina a alegria. Por isso que Uhum. ninguém é eternamente alegre, ninguém é eternamente triste. Não é? Alegria e tristeza, assim como medo e coragem, são sentimentos humanos que a gente vai ter, e eles têm que existir exatamente para eu poder, diante de uma coisa dessa, saber lidar com isso. Se eu não souber lidar, eu vou sofrer. Eu vou É. sofrer. E esse equilíbrio interno depende de a gente colocar essa expressão humana toda para fora. Quando a gente, como aí, por isso que eu falei também uma coisa que as pessoas se assustam, né? Que não existe ninguém, pelo menos até hoje eu não conheci ninguém, que não seja deformado ou patológico. Todos nós, eu e você aqui, somos duas pessoas patológicas e deformadas. Não tem como não ser, porque a gente nasceu Uhum. num mundo desumano. Nossos pais, Uhum. né, a quem muitas pessoas condenam, né, todo mundo fica discutindo pai e mãe, de fato, somos feitos de pai e de mãe. Nossos pais também foram vítimas dessa mesma questão. Porque a Uhum. gente vai repetindo isso. A gente vai repetindo, repetindo. E é um conceito que se perdeu. E hoje as pessoas passam uma vida buscando coisas que não são reais. Então elas vendem a alma para o demônio para conseguir algo que não é real. Depois, quando ela consegue aquilo que não é real, ela passa o resto da vida sofrendo para manter aquilo que não é real. É. Não é isso que a gente faz da vida? Uhum. Agora, então, mas aí você quer fazer o quê? Você quer propor que as pessoas não trabalhem, não ganhem dinheiro? Eu não estou propondo nada disso. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar, dinheiro é bom, não tem problema nenhum. Agora, qual o valor que eu dou para isso? Né? Tem uma É. música, acho que é do É Titãs, a que questão do eles valor. falam assim, né?
Quem manda em quem? É você que manda no dinheiro ou o dinheiro que manda em você? A Você, grande maioria das pessoas que eu conheço, o dinheiro manda nelas. é. Manda nelas. Mas é a grande E maioria isso, mesmo. então, isso faz o quê? Isso determina uma conduta, uma postura na vida. Uma postura na vida. E isso vai prejudicar. Então a pessoa fala assim: ah, eu estou com uma doença autoimune, é porque eu me alimento mal, é porque eu tenho. Tudo isso pode contribuir, mas essa doença autoimune, eu citei autoimune porque Uhum. a coisa mais agressiva que a gente pode fazer com a gente mesmo, ela é proveniente dessas coisas também. Também não, Sim, mais dessas é. coisas. Mais dessas Mas, coisas. Né? Uma casa tá cheio de vazamento, cheio de trinca, aí eu pego e pinto a casa. Chamo um bom pintor, ele pinta a casa. Resolvi o problema? Não resolvi o problema. Daqui a pouco começa a aparecer as manchas de novo, porque a umidade, o vazamento eu não tirei. É o que a gente faz na vida, a gente fica tampando o sol com a peneira, e como hoje a gente tem uma série de tipos de tratamento que trabalham exatamente no sintoma, onde está acontecendo o sintoma, ninguém vai buscar a causa, ninguém vai atrás da causa, ninguém vai uhum. procurar de fato onde está. Porque a causa você não vai encontrar fora de você, você só vai encontrar dentro de você. Encontrar dentro. E E é muitas no pessoas não querem. autocuidado. Ah, não querem ver. Eu sei que, olha, tem pessoas que gostam de mim, eu sei que tem, mas elas devem ter pessoas que muito, não gostam muito de mim. Porque isso, isso É, dói na gente. dói. Quando eu estou falando isso para você, eu estou revendo um monte de coisas na minha vida. Pô, eu estou falando tudo isso, mas eu repito, tal. Eu sou E, humano, como e você. tem muitos momentos que a gente tem que se calar porque a gente sabe que se a gente falar algo, às vezes a pessoa não vai acreditar e às vezes a gente não tem argumentos que consiga convencer essa pessoa ao despertar, né? Então, É, ok, parece que a gente sente. ninguém consegue convencer ninguém a nada. Ninguém cura ninguém, ninguém É, ajuda ninguém. Isso tudo é uma ilusão. Uma ilusão. Como eu também não amo ninguém. uhum. Eu falo, eu amo você. Desperta, Imagina. né? Você Você desperta. me desperta algo. Você desperta em mim o amor, pode despertar de mim a raiva. A raiva é minha, o amor é meu. Mas que, É pra, eu que tenho que trabalhar mas comigo. que todos esses sentimentos estão dentro de mim, né? Por isso que Tem, porque são quando alguém não sentimentos se humanos. ama, quando alguém não se ama, não pode amar um companheiro, não pode amar um marido, um namorado, porque não se ama a si mesmo, não tem amor dentro de si, né? É, tanto não tem que controla a vida do outro, né? Você Sim. vê que a religião vem e faz você jurar na frente de Deus que aquele negócio é pro resto da vida. Como é que uma religião faz um negócio desse com uma pessoa? Como é que pode? Não pode. Te bota um Por cabresto. quê? Porque é a gente que está mudando. Senão eu gera uma Sim. relação de submissão, uma relação onde você dá e tem que receber, você fica esperando receber. A vida não é assim. A Não. minha vida, o que acontece no meu entorno, é reflexo do que está acontecendo dentro de mim. Se eu quero atrair pessoas que tenham uma condição de paz de espírito, eu tenho que desenvolver paz de espírito dentro de mim, senão eu não vou atrair essas pessoas. É lógico que É não. bem isso mesmo. Aí a pessoa, nossa, só me aparece abacaxi na vida, só problema. Eu falo assim, e coitado de você, né? Ó, coitado, né? Você é o Você próprio é, abacaxi. você é o azarado, né? Tudo acontece com você, né? O mundo está contra você, né? Então, são Uhum. posturas de vida. E isso está ligado. Às vezes a pessoa não consegue sair disso, Nathalie, não consegue. Por quê? Porque ela perdeu tanta sustentação, ela se distanciou tanto dela mesma, que nem ela ficando É. doente, nem ela sofrendo demais, nem ela tendo dores profundas, ela consegue enxergar. E hoje, voltando àquilo que eu estava falando, hoje a gente tem infinitos tipos de tratamento para infinitos tipos de queixa. Aí a pessoa vai lá, toma um remedinho, ou homeopático ou alopático, não importa, que vai tratar um Uhum. sintoma simples. Aí ela acha que aquilo resolveu, então ela vai Mascarar. levando a vida. Ela vai levando a vida.
Eu vou dizer para as pessoas que são mais jovens como você, olha, vocês tomem cuidado, porque lá na frente a vida vai cobrar isso de vocês. Vai. E ela cobra, viu? Ela cobra. E cobra de maneira, às vezes, muito cruel, né? A vida tem supremacia sobre a vida. Existe a vida da vida, não existe só a minha vida, existe a vida da minha vida, Uhum. que é uma coisa É muito verdade. maior, né? E as pessoas vivem como se não fossem morrer, sabendo que vão morrer, né? Se A eu única, sei que vou a única morrer, certeza que eu nós tenho. temos, né? Mas se eu sei que eu vou morrer, eu vou tratar de viver e viver da melhor maneira possível. E saber que isso que eu vou embora e que outras pessoas vão ficar aqui. Mas a gente vive aqui na Terra Temos que só nem gente que 4 vai. minutinhos. Tá, Não, só para dar esse exemplo rápido. A gente vive aqui na fala. Terra que nem quando a gente vai em hotel. Sabe quando a gente vai em Ah, hotel? As pessoas, quando vão em hotel, não é a casa delas, elas largam tudo bagunçado, elas largam tudo de qualquer jeito, porque elas vão embora. Não podemos fazer isso nesse mundo. Não pode, isso é antiético. A gente tem que deixar um mundo melhor para os que estão vindo, né? Mas vamos lá, sim. vamos se despedir primeiro. É, a Obrigado para gente as vai, pessoas que estão aqui a nos gente vai ouvindo, falando né? sobre o seminário. Então, Isso. A gente pode um ir dos falando objetivos depois dessa sobre o live. seminário, se alguém tiver alguma dúvida. Então, o seminário vai acontecer Cortei. em maio, entre 2 e 6 de maio. Tá tudo no meu Instagram. Quem tiver interesse de participar, eu vou ficar muito Eu vou, feliz. O vou intuito, compartilhar o no meu intuito também, dele. para quem quiser saber. Isso. E pedir Quero muito desculpas para as estar pessoas, junto. porque eu vejo que as pessoas escrevem algumas coisas e às vezes a gente não tem tempo de responder. Se as pessoas precisarem falar comigo, é só me inscrever no meu Instagram também que eu respondo. E olha, obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre isso tudo. Eu que agradeço. Quero muito Isso. participar do seminário lá, viu? Vou tentar ir. Muito obrigada Ah, por eu vou tudo. estar torcendo. Vou estar torcendo para você ir. Vou estar torcendo para você ir. Vamos. Então Tá tá. bom? Muita gratidão. Um Obrigada. bom É uma resto de semana para oportunidade você. maravilhosa. Obrigada. Bom restinho Um bom de resto de semana, semana. de final de semana. Obrigada, viu? Muito Tchau. obrigada. Tchau. Nada, Tchau. tchau.